acho que a maioria das pessoas te conhece muito por conta da Suno, mas acho que poucas pessoas conhecem o começo da sua história, do clube de investimento, da Sete. Você foi longe. Que tava... Você ainda estava na faculdade, inclusive, né? Conta um pouco dessa história. Cara, eu comecei ainda no colégio, no último ano, no último ano de colégio, e eu comecei a fazer a gestão de um pequeno clube de investimentos com Family and Friends, né? E que era um momento muito fértil, isso em 2003, começo de 2003. Logo depois da eleição de 2002, os ativos brasileiros eles estavam muito descontados, porque existia uma preocupação naquela época, como seria um governo Lula, etc. De certa forma, até um pouco que a gente viveu recentemente. E essas preocupações elas foram sendo dissipadas com o tempo, e a Bolsa brasileira subiu de maneira significativa, muito também por conta de ventos favoráveis vindo de fora, né? O preço das commodities que o Brasil produz, minério de ferro, quase tudo relacionado ao agro, subiu bastante naqueles anos 2000, né, e a própria produção do Brasil também cresceu, então foi vento de preço e de volume, né, isso trouxe uma balança comercial, muitos dólares para o Brasil, e fez uma valorização expressiva das ações, e eu comecei a investir em ações nessa época muito favorável, e eu consegui ter um retorno ainda melhor do que a média da Bolsa, que tinha sido muito favorável, e basicamente eu investia naquilo que era muito intuitivo para mim, que era comprar boas empresas a preços baratos. O que naquela época para mim era intuitivo, né? Empresas com ROI, né? Um retorno sobre patrimônio bom. O que é retorno sobre patrimônio? Basicamente o acionista bota 100, quanto que dá de lucro por ano, né? E uma relação preço-lucro baixo, ou seja, quanto que eu estou pagando por lucro. Para mim era isso, né? Óbvio que eu fui me sofisticando com o tempo, mas para mim era basicamente isso. E essa estratégia deu certo naquele momento, né? E eu sempre fui muito apaixonado por investimentos. Eu me lembro que na época do colégio eu botava o livro de química, física na sala de aula e botava, na verdade, um livro de investimento dentro. Assim. E o professor via que eu estava muito engajado e tal, né? Nossa, raro ter um aluno tão apaixonado assim. Daí ele chegou do meu lado, viu o que eu estava fazendo, mandou eu ir embora da sala. Tava lendo livros, né? Naquela época era a única forma que tinha de aprender, né? Porque YouTube ainda não existia, o Google, inclusive, acho que não era o mecanismo que a gente mais usava, o Yahoo, né? Então, existia uma escassez de informação e eu, por sorte, comecei a estudar através de livros de investimento, mas livros de investimento voltados mais para os pensamentos de investimentos de longo prazo, que é o que eu acredito que dá certo. Se você for ver os bons investidores do Brasil de fora, eles seguem essa linha do chamado value investing, né? O investimento em valor. No final do dia é comprar um bom ativo num bom preço e apostando que no longo prazo o preço que você comprou deveria convergir para um valor. Se você comprou com desconto, deveria convergir para esse valor. Então é isso que eu tenho feito desde então. Obviamente, em vários canais diferentes, né? Eu comecei com um clube, depois transformei num fundo, depois vendi minha participação para alguns outros sócios, saí, fiquei um período sabático, que na verdade na minha cabeça era mais aposentadoria, mas daí cansei, daí montei a Suno e tô aqui até hoje. Você comentou algumas vezes disso, assim, cara, você teve uma oportunidade na vida que você acertou de primeira, né? Porque o que tem de gente que investe, monta negócio e quebra e não dá certo e tenta de novo, você acertou de prima, né? Vamos lá, eu acho que eu acertei algumas coisas e errei em outras, como todo mundo na vida, né? O clube de investimentos tinha o suporte de família e amigos e pegou um vento favorável. Daí, na época de fundo, eu acho que algumas coisas a gente acertou, mas pegou um vento menos favorável e ali acho que a gente sempre podia fazer uma área comercial mais ativa e se a gente tivesse acertado, ali acho que a gente teria seguido o melhor caminho. Eu saí da empresa, montei uma outra empresa depois que foi a Suno, né? Que daí começou com uma outra pegada. Apesar de hoje a gente ter fundo, a gente não começou por fundo, a gente foi pela área de análise, né? Um modelo de assinatura muito parecido com uma empresa de fora chamada Morningstar, que inclusive é uma empresa listada na bolsa, vale 10 bilhões de dólares. A gente não vê ninguém fazendo aquele modelo do Brasil, que falei, poxa, interessante, né? O cara paga uma assinatura e recebe análise, isso sem conflito nenhum, né? Eu estou trabalhando para o meu assinante, não estou recebendo nenhum rebate de empresa ou, sei lá, da distribuição em geral. Eu gostei muito desse modelo, importei para o Brasil,
Acho que hoje a gente tem a posição de liderança, né? Não existe dado de Ambima ou dado de, vamos dizer assim, de mercado, mas a gente consegue ver algumas variáveis, tipo acesso no site, acesso na área de membros, busca pela palavra no Google. A gente acha que está na liderança nesses aspectos. E daí, mais para frente, a gente foi botar uma asset, daí começamos a fazer novamente o que eu fazia lá atrás, né, que era gestão de recursos de terceiro. A gente tem crescido bem, acho que nesse ano, nesses 2 anos que a gente tem de asset, deve ter sido uma das assets independentes que mais cresceram no Brasil. Foram anos difíceis de captar e a gente, sei lá, conseguiu triplicar ano passado. Vamos crescer esse ano, todo mês a gente cresce um pouquinho no ranking da Ambima, né? Acho que basicamente é isso e estamos felizes. Você falou rapidamente sobre os produtos que tem na Suno hoje. Detalhe um pouquinho melhor, assim, eu sei que tem muito produto de informação. Bom, a gente divide internamente em 3 áreas, né? Obviamente que tem vários produtos em cada uma dessas áreas. A gente tem a área de assinaturas, né? Que a gente tem hoje por volta de 100 mil assinantes. Nós temos a área de gestão de ativos de terceiros, né? Que a gente tem alguns fundos listados bastante populares e tal. A gente tem 150 mil cotistas aqui. E a gente tem uma área de advisory entre wealth e assessoria e consultoria, que a gente faz advisory, né? Faz aconselhamento mais próximo, individualizado. E obviamente cada um dessas 3 caixinhas tem produtos diferentes dentro. Exemplo, dentro da Asset a gente tem, sei lá, uns 10 fundos ali. Tem desde investimento em ações globais até financiamento de soja no Brasil, né? Então a gente tem produtos dentro dessas caixinhas. Eu não acho que a gente vai estender muito mais a linha de produtos. Acho que na maior parte dos casos a gente está bem posicionado. Já temos com os produtos que a gente acredita que consegue sempre fazer 2 coisas, que eu sempre falo, né? A gente tem que ser competitivo, né? Temos que estar no quartil superior de performance. Se a gente não se vê como competitivo, é melhor nem entrar, né? Tem gente que faz melhor que a gente melhor deixar para os outros, né? O mercado financeiro ele é meritocrático. Se a gente estiver performando, a gente vai tomar saque. Então é melhor nem começar um jogo que você vai perder, né? Então a gente tem que ser quartil superior, a gente tem que acreditar também. Tem coisas que a gente não acredita muito, né? Sei lá, criptomoeda, NFT. A gente viu algumas coisas surgindo aí que, pô, não acreditamos, não queremos nem entrar. E tem coisas que a gente acredita, mas não necessariamente a gente acha que tem condição de estar no quartil superior hoje. Então, exemplo, venture capital, private equity. A gente tem que ser humilde e saber o que a gente é bom e o que a gente não é. Então, basicamente, a gente atua nesses 3 segmentos, né? Assinatura, asset e advisory, sempre buscando estar no quartil superior daquilo que a gente se propõe a fazer. Então, eu tô com vontade de aprender, cara, tem um produto pra caramba. Não tenho tempo, não tenho saco, você consegue pegar na minha mão e me ajudar a fazer isso. Para que tamanho de pessoa? A partir de quanto que faz sentido para vocês? Menos de 500 mil eu acho que não vale a pena para nenhum dos lados, assim. Óbvio que tem exceções, pô, às vezes é um cara que tem menos, mas tem uma capacidade de aporte grande. A gente vê isso muito com médico, né? Às vezes o cara tá saindo da faculdade ou já saiu da residência, né? Eu não conheço muito a trilha de medicina, então me permitam o erro se eu estiver falando besteira. Mas a gente vê alguns médicos que são jovens, ali na casa dos 30 anos e que estão, vamos dizer assim, no seu início de carreira, que ainda não acumularam um patrimônio grande, mas tem uma capacidade grande de poupança. Gera muito caixa, né? Gera muito caixa. E se o cara tem uma mentalidade poupadora, né, ele tem... A gente acha que consegue ajudar. Então é basicamente isso. Mas obviamente que a gente tem produtos, por exemplo, tipo, na área de assinatura, que custam R$10 por mês. Que daí a gente vai dar o caminho para o cara fazer ele mesmo, né, a sua gestão. E hoje tem várias corretoras que aceitam tickets muito baixos, né? Quando eu comecei, os tickets eram mais altos. Hoje você abre uma conta numa Clear, numa Rico, e num Banco Inter, e com um patrimônio bem baixo, e ao longo do tempo você vai poupando. E a gente tem uma assinatura de R$10. No limite a gente tem livros ali que custam, sei lá, R$40, que acho que já dão uma bela orientação para quem quiser começar. E eu acho que a maior parte das pessoas, se dedicarem, tem condições de fazerem uma análise melhor do que a média. E com isso andar com as próprias pernas. Cara, vocês são muito bons de análise, mas eu acho que vocês são muito melhor de marketing. Vocês criaram uma máquina ferrada de marketing, né? Você construiu uma imagem super importante no mercado.
mas vocês deram uma aula de SEO, né, cara? Vocês construíram um patrimônio de SEO que tá forte até hoje, né? Conta um pouco sobre isso pra gente. Como é que foi esse trabalho aí? Tá, eu sempre tive uma preocupação com marketing e eu brinco que a primeira regra do marketing é nada supera a experiência do usuário. E o que é o nosso usuário nessas 3 linhas de negócio que eu falei? Basicamente, eles querem performance, né? E a gente sempre teve uma preocupação muito grande com performance, que é o produto no final do dia. A gente acredita que, pô, se você tiver um produto muito bom, o boca a boca é o melhor marketing, né? A gente tem um time de SEO, tem um time de social, são times competentes, mas no final do dia, eu acho que é um tripé de produto, marketing e distribuição, né? E se faltar um dos 3, cai, né? Você falou do time de SEO, a gente tem um time de SEO muito bom, mas eu acho que também a gente tem um time de produtos muito bom, né? Então as pessoas buscam pela nossa marca, né? Pelas nossas marcas. A gente não tem somente uma marca, a gente tem a Suno, que é bem conhecida, mas temos o Status Invest e dá um exemplo aqui do Status Invest, né? Provavelmente quem é investidor conhece essa marca, é a segunda marca de investimentos mais buscada do Brasil. Caramba. Só perde para a marca XP. Se você pegar as marcas de investimentos do Brasil, não vou botar Itaú, Banco do Brasil, porque daí é cartão de crédito agrícola, seguros, etc. Vamos pegar as marcas que têm mais relação somente com investimento. A gente só perde para a marca XP. E a marca Status Invest, ela é muito buscada, a marca mesmo, Status Invest. Por que as pessoas fazem isso? Porque o produto em si é muito bom. Né? O que a gente desenvolveu lá é algo que a gente acha que nem nos Estados Unidos tem. Se você pegar lá o Yahoo Finance e o Google Finance, que seriam os nossos pares, eu não troco uma análise de Apple, ou de Google, ou de Coca-Cola no Status Invest por essas ferramentas que eu falei. Então, sim, a gente tem um time de marketing bom, mas tem que ter esse tripé. Sem esse tripé, se você é só empresa de marketing, a gente viu no nosso segmento, pô, quem só tinha marketing, mas não tinha bons analistas, ficou para trás, cai, uma hora cai. Então, o que eu sempre brinco, nada supera a experiência do usuário, né? Isso para tudo. Os nossos fundos tem que estar no quartil superior de performance, tem que estar ali na zona de Libertadores, né? Para quem gosta de futebol vai entender ali, tem que estar em cima, né? É isso que a gente busca, assim, a preocupação é produto, mas também se você só tiver produto e não falar para ninguém, daí demora um pouco mais para as pessoas descobrirem. Talvez elas descubram, talvez não. Então você precisa trabalhar distribuição, você precisa trabalhar marketing, é um tripé. Mas eu imagino que o CAC deve ter feito muita diferença, porque vocês devem ter um CAC super equilibrado, porque vocês investem em muito ads, mas, porra, o orgânico de vocês é muito forte, né? A concorrência que só investe em ads pesado, o CAC vai pra lua, né? É um bom ponto que você trouxe, né? Se você tem um CAC menor, você consegue investir esse dinheiro que você gastaria com publicidade em outras frentes, entre elas produto, entre elas equipe de análise, etc. Então, a nossa preocupação de ter um custo de aquisição de cliente baixo, ela é uma preocupação muito maior do que apenas adquirir o cliente barato. Essa economia me permite fazer investimentos em TI, que eu falei no Status Invest, em analistas, né, bons. Esse tipo de coisa é difícil de você conseguir investir se você já gastou muito para adquirir o cliente. Então, ter o CAC baixo, ele é fundamental para você poder investir no produto. Né? Então, a nossa preocupação de ter um CAC baixo, ela não era para ter um CAC baixo e aumentar a nossa margem, era para que a gente tivesse uma margem bruta, depois de CAC, né, grande para poder investir na qualidade do produto. Quando eu digo qualidade do produto, a assinatura tem que ser melhor, a área de membros tem que ser melhor, o Status Invest tem que ter um aplicativo que estamos investindo, os nossos analistas têm que ser os melhores. Então, quanto mais você conseguir economizar no custo de aquisição, mais você pode investir em outras coisas. Senão vira o business do balde furado. Ele entra barato, mas não sustenta, churna. A gente viu isso no nosso segmento e, enfim, não se sustentou, né? Não segura, né? Daí acaba que às vezes o mercado tá quente, o cara consegue vender a empresa, mas quem quer construir uma empresa de verdade não tem que ter
essa preocupação com o produto, é inevitável. Quando eu digo produto, quem está nos vendo aqui, quando você vai numa pizzaria, o que é produto para quem está consumindo uma pizzaria é uma coisa. E às vezes não é só pizza, né? É o ambiente que é legal, descontraído, é o local que fica, que é perto da sua casa, né? Quando a gente está falando, sei lá, de um hospital, produto é outra coisa. Quando a gente está falando de um telefone, produto é outra coisa. Quando a gente está falando de um podcast, produto é um entrevistador bom como você, mas também a qualidade do áudio, a qualidade do vídeo, né? As perguntas serem inteligentes, os convidados serem bons. Então, a preocupação com o produto, eu acho que ela é fundamental para qualquer negócio, e não sei se a maior parte das pessoas que tem essa visão de marketing tem essa visão. E daí o cara até bom de adquirir e tal, promete, faz o curso, não sei o quê, mas depois vira esse barco furado que você descreveu. E daí o cara não construiu o negócio. Ele conseguiu uma receita durante um tempo, um lucro, mas não trouxe um negócio de verdade, né? Tiago, você, em algum momento, não sei se foi desde o começo ou não, você não estava na posição de CEO. Na verdade, eu quase nunca tive no período da Suno. Isso eu achei super interessante, assim, porque usualmente a vaidade das pessoas faz com que seja um negócio óbvio. E você não teve isso, né, cara? Por que não? Eu acho que é importante na vida a gente saber o que é bom e o que não é, né? E o que não é a gente saber botar pessoas no lugar que façam melhor, saber selecionar, né? Porque também é importante isso. Não sei falar russo, mas será que eu sei selecionar um professor bom de russo? Às vezes é difícil, né? Isso a gente vê muito com TI, né? Pelo menos no começo da empresa a gente se enrolava um pouco nisso, né? Porque eu não sou de TI, eu sei que eu não sou bom, mas será que eu sei escolher quem é bom? Porque todo mundo chega falando um monte de coisa que é bom pra caramba e tal. Depois você vai ver que não é tanto assim, né? Mas eu nunca fui bom de gestão de empresa, pessoas. Eu acho que eu sou bom de algumas coisas, né? O lado estratégico, que eu acho que eu tava falando aqui há pouco, né? O lado de análise, que para nós sempre foi o nosso core, né? Eu acho que eu consegui selecionar boas pessoas ao longo do processo, da construção da empresa, mas a gestão de dia a dia, bater bumbo, meta, acompanhar KPIs, etc., para mim nunca foi uma paixão e muito menos um talento. Então a gente trouxe um profissional de mercado, que é nosso sócio, um acionista importante na empresa, né, o Alexandre, que teve uma escola Ambev, né, de gestão, que sempre foi vista como uma referência, e apesar de alguns fracassos recentes, eu acho que tem muito mais vitórias do que derrotas, né? Essa escola 3G, né, de gestão, e formou muita gente boa, e é uma pessoa que toca o dia a dia da empresa bem, e me dá a liberdade para eu fazer as coisas que eu acho que eu adiciono mais valor. Lado estratégico. Para mim, para a empresa, eu acho que é importante eu ter essa exposição, esse diálogo com as pessoas através de redes sociais. O brasileiro gasta muito tempo em rede social. Eu não tenho paixão por rede social, mas os nossos clientes estão lá, então eu tenho que estar onde os nossos clientes estão, né? O brasileiro gasta muito tempo em rede social, então a gente tem que estar presente. E não adianta você terceirizar, né? Tem coisas que você tem que fazer você mesmo, né? Deixa lá o canal do YouTube com um terceiro. Não dá. Tem certas coisas na vida que não dá para terceirizar, vai ser difícil. Quem sabe aí com inteligência artificial, fake vídeos aí, a gente não consiga, mas até hoje não conseguimos, né? Então, estratégico, redes sociais, o diálogo com o time de análise, né? Treinamento, recrutamento, a própria parte de análise, conversando com as empresas, é o que eu gosto também, eu acho que eu adiciono bastante aí. Basicamente é isso que eu faço na empresa, né? Então são essas áreas que eu tenho mais atuado. E às vezes também lidando com alguns clientes da Advisory, que merecem um carinho um pouco mais especial. Então é basicamente isso que eu faço. Vocês anunciaram um deal com a XP. Sim. Como é que foi esse deal? O que estava na sua cabeça? Assim? Como que isso suporta a Suno na visão que vocês têm? Legal, boa pergunta, né? A gente tinha, antes da entrada da XP, uma situação societária um pouco complexa, que eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, mas a gente tinha sócios que tinham visões antagônicas. A minha cabeça que era do fundador, e eu acho que a XP tinha uma visão alinhada com o que eu pensava, e ela entrou, comprou a participação desse sócio, fez um aporte relevante na empresa. A gente sempre viveu da mão para a boca, né? A gente nunca
teve um aporte significativo de capital. E aquilo deu um fôlego para a gente fazer várias coisas, né? Por exemplo, no primeiro ano da entrada deles, que foi o ano passado, o ano de 2022, a gente conseguiu triplicar a nossa asset. Nenhuma asset no Brasil, pelo menos que eu tive notícia, conseguiu crescer nessa magnitude. A Suno eu vejo como uma empresa de produtos. A XP é uma empresa de distribuição. Poxa, eu acho que tem sinergias que podem ser exploradas. Eles são sócios minoritários, nós, relevantes, mas minoritários, e dão total liberdade para a gente tocar o nosso negócio, né? A XP é uma empresa muito grande e nem tem tempo, imagino, para gastar muito com empresas que estão indo e tal. Então a gente tem total liberdade, são ótimos sócios, são sócios, como eu disse, minoritários relevantes. Quem controla a empresa sou eu e os demais executivos. E eu acho que enquanto a gente vai fazendo um bom trabalho, acho que eles vão continuar dando liberdade pra gente. Animal. Vamos falar um pouco de investimento. Você contou um pouquinho da sua abordagem de investimento no começo da sua carreira, de analisar bons ativos com preços baratos. O que mudou e como é que está a sua abordagem hoje? Cara, boa pergunta. Eu quando comecei a investir, e daí eu acho que já vou entrar numa questão um pouco mais densa, e quem investe vai entender, quem não investe talvez não vai entender tanto, e eu peço desculpa para os que não entenderem. Basicamente, quando eu comecei a investir, eu olhava muito para preço, né? Para preço, valor patrimonial, para relação preço-lucro. Eu olhava muito para preço, não para qualidade do ativo, não para as margens, para o potencial de crescimento, para o potencial de entrar em novos negócios, a criatividade da gestão. Isso eu fui aprendendo a dar valor ao longo do tempo. Para mim, uma virada de chave foi quando eu li um livro chamado Magic Formula, The Little Book That Beats the Market, e que dentro apresentava-se um conceito chamado Magic Formula, e que tinha um investidor americano, que depois eu até tive a oportunidade de conhecê-lo num café da manhã, que ele descrevia um sistema que ele desenvolveu de investimento, que ele ranqueava as empresas por qualidade, e para ele qualidade era o retorno sobre o capital investido, e preço, que para ele era o lucro operacional dividido pelo valor de mercado mais o valor da dívida líquida da empresa. E ele ranqueava esses dois fatores e somava numa terceira coluna o posicionamento desses dois. Mais ou menos como é o Campeonato Brasileiro. Não ganha quem ganha o primeiro turno, não ganha quem ganha o segundo turno. Às vezes um time que ficou em segundo nos dois turnos, ele ganha, né? Por quê? Porque o que ganhou o primeiro turno vai para o final da tabela e daí não conseguiu acumular muitos pontos, né? E daí eu fiz o backtest disso no Brasil e o backtest teria sido fenomenal. Seria, por larga vantagem, o melhor fundo do Brasil na década anterior. Você calculou? Eu fiz o exercício de voltar no tempo. Voltar no tempo. Se eu estivesse no primeiro dia de abril de 2000, no primeiro dia de abril de 2001 e assim sucessivamente. Porque o primeiro dia de abril é porque quando eu tenho o balanço de todas as empresas publicado do E ano. Aí você fez esse cálculo do passado e falou, se eu investisse nisso aqui... Se eu pegasse essas empresas que se destacassem nessa fórmula, teria sido um fundo muito bom. O melhor do Brasil, assim, disparado. Caramba, impressionante. Eu falei, poxa, tem aqui uma variável que eu não dava tanto valor e que está criando um valor histórico muito grande. E de lá para cá eu tenho dado um valor muito grande à qualidade. E eu entrei em empresas que se eu só tivesse olhado o preço, eu não teria feito um negócio tão bom. Eu me lembro que em 2011 eu comprei ações da Apple, que depois eu comprei em 2016, 2018, e que... era uma empresa barata, mas não era a empresa mais barata do mundo, mas ela tinha uma qualidade e um crescimento tão grande que compensavam pagar um pouquinho a mais de preço. E as ações da Apple estão aí, né? Quando a gente começou a comprar, a empresa valia 300 bilhões de dólares, hoje vale 3 trilhões, né? Multiplicou por 10, mas isso nem leva em conta os dividendos que ela pagou no período e a recompra de ação. Se a gente botar isso, deve ter sido o dobro, sei lá, 20 vezes em dólar em 12 anos, 13 anos, 12 anos. Mais o dólar, né? Que o dólar estava, sei lá, quando a gente começou a comprar, 1,60, né? Então, as ações da Apple foram um bom negócio, muito porque eu levei em consideração a qualidade do ativo, né? E a qualidade, tem várias formas de você mensurar. Uma das formas é o retorno sobre capital empregado, que no caso da Apple talvez seja
um dos maiores do mundo. Na sua opinião, hoje, com a experiência que você tem, é possível você unir essa análise, cara, simplesmente de fatos, né? Estamos analisando fatos, com a possibilidade de multiplicação de valor da companhia ao longo do tempo? Porque no fim das contas, acertar uma mão numa Apple ou uma Magalu na hora certa fez toda a diferença, né? Mas, cara, difícil acertar com previsibilidade, assim, que o ativo vai multiplicar tanto assim no tempo. Como é que você enxerga quem investe tentando acertar multiplicação, múltiplo, né? Bom, eu diria que mesmo um cara bom erra de vez em quando, né? Assim, o Warren Buffett, que é o melhor investidor do mundo, ele não acerta 100% das vezes. Eu li em algum lugar que ele acerta 60% das vezes acima da média do mercado, né? Então, se o mercado subiu 10, ele subiu 12, ele acertou. Se o mercado subiu 10, ele subiu 9, ele, entre aspas, errou, porque o custo de oportunidade dele seria a média do mercado, se ele tivesse comprado o SP500. Então, mas o que acontece nessa análise, né? Só para terminar, a do Warren Buffett. Ele acertou 60, mas as que ele acertou muito bem, e as que ele errou pouco. Entendi. Né? Eu vi alguma estatística muito parecida também no tênis, né? Aquele tenista suíço, qual que é o nome dele? O Federer, que ele ganha mais ou menos 60% dos pontos também, né? Pode até parecer pouco, né? O melhor do mundo, ou um dos melhores do mundo, não vai entrar nem na discussão de quem é melhor, ele, o espanhol, o Nadal, né? Ou qual que é o nome do terceiro lá que ganhou mais grandes lãs? Djokovic, não vou entrar nesse mérito, mas assim, você pega os melhores, ele não ganha tanto a mais, ele ganha 60%. É uma moeda que às vezes o outro ganha também. Só que, como o jogo tem muito ponto, né? Disputa muito pouco, 60% dos pontos é o suficiente para ser um dos melhores do mundo. Como os investimentos têm muitos anos, para quem começa cedo, como foi o caso do Warren Buffett, você acertar 60% das vezes faz uma baita diferença depois de 80 anos investido, né? Fez ele ser o maior investidor da história. Então, eu acredito que é possível. Eu acho que o investidor pessoa física, ele tem que ter a consciência também, né? Apesar de eu achar que é possível, que existem desafios, como tudo na vida. Né? Quando você está comprando uma ação, alguém do outro lado está vendendo. Né? Quando você vai jogar xadrez, cada movimento que você faz, o cara do outro lado faz outro movimento. Como que você ganha o jogo de xadrez? Você tem que treinar mais que o cara do outro lado. Né? Não é fácil. Quando você está comprando uma ação, alguém está vendendo. Esse cara que está te vendendo muitas vezes acompanha esse papel há mais tempo que você, ele é mais motivado que você, ele tem mais informação que você, ele tem mais preparo educacional mesmo, leu mais livros, frequentou mais faculdades, cursos, etc., tem mais network que você. Isso pode acontecer. Eu acho que seria bom que as pessoas partissem dessa premissa, né, de que do outro lado tem um cara muito bom. Ninguém vai te dar dinheiro de graça no mercado. Se você acha que você vai ganhar 30% ao ano, e a bolsa deu uma média de 10, significa que alguém vai perder menos 10 para você chegar nos seus 30, né? Quem é esse pato da história? Não existe pato no mercado grande, ou durante muito tempo. Né? Então, é importante que as pessoas tenham humildade. O que a pessoa física deveria fazer, na minha opinião? Se cria valor tendo disciplina na alocação. Né? Então, por exemplo, cara, faça chuva, faça sol, mantenha a sua distribuição estratégica. Eu acho que esse é o maior erro que as pessoas fazem. Quando a bolsa está caindo nos últimos 12 meses, elas reduzem a sua alocação. Agora que a bolsa voltou a subir, eu estou falando isso hoje, a gente já começa a ver fluxo para fundo de ações. Poxa, não era melhor investir uns 3 meses atrás, quando estava 25% mais barato? Deveria ser o inverso, né? Mas naquela época as pessoas estavam com medo, estavam sacando, hoje estão botando dinheiro, né? Será que não era melhor? Assim, me parece que sim, né? E eu acho que a maior parte das pessoas, se ficarem tentando tradear o mercado, elas geralmente fazem besteira. Seria melhor ela ter uma alocação estrutural. O que eu quero dizer com isso? Putz, eu tenho um perfil de risco arrojado, vou ter, sei lá, 100% em ações, mas tenha 100% em ações 100% do tempo. Não fica pulando de classe só porque foi mal nos últimos 12 meses. Eu falei 100% de ações, mas acho que não é para todo mundo. Eu sou quase isso. Você é quase 100% ações? Eu tenho ações de fundo imobiliário, daí é 100%. Eu tenho um pouco de dinheiro no banco para fazer frente de despesa, mas é mais uma segurança do que uma alocação, né? Mais um colchão ali. Caraca, você é ousado. Mas eu tô acostumado, então não vejo como
é algo ruim. Já perdi 50% em 2008, já perdi 50% em 2020. Tem uma certa altura que pode vir uma jararaca morder que a gente não sente nem o gosto do veneno. Cara, você sabe que essa semana eu encontrei uma pessoa que conversou com um venezuelano que pegou toda a quebra do país e a saída do país. E a pessoa, perguntou, né? Falou, cara, como é que vocês enxergam isso? Você acertou o momento da saída? Você saiu antes? Você saiu depois? E ele ainda tem familiares lá e tal. Então ele viveu todo esse universo. Ele falou assim, cara, vocês brasileiros são os únicos que acreditam que a moeda é forte. A gente não acredita. Então a gente pega o nosso dinheiro e a gente sempre coloca em dólar. Não sei se isso é verdade, eu nunca tinha escutado falar isso, porque essa pessoa disse, cara, argentino coloca dinheiro fora, citou diversos países. E eu fiquei curioso com isso. O que você pensa a respeito disso num momento que a gente vive de tanta instabilidade ainda econômica? Eu acho que é fundamental as pessoas investirem uma parte do seu patrimônio fora. Eu acho que fui o primeiro cara assim, a falar abertamente da importância, porque eu fui um dos primeiros a investir fora, né? Quando eu abri o BDR aqui, eu trabalhava num fundo de investimento que a gente foi um dos primeiros a investir fora. Então, eu descobri naquela época que acontece numa crise geralmente no Brasil. O dólar sobe e o Bovespa cai, né? E se você tem uma parte dolarizada, primeiro que quando as crises são brasileiras, né? Porque tem dois tipos de crise, a crise local e a crise internacional. E as crises são mais ou menos metade locais, metade internacional. Mas mesmo as internacionais, o dólar sobe, né? Na crise de 2008, que foi uma crise imobiliária nos Estados Unidos, né? Era a crise dos caras. O dólar subiu, a moeda dos caras subiu. Por quê? Porque o Brasil ele é considerado uma caixinha de risco no portfólio de muitos investidores internacionais. Quando o risco aumenta numa crise, com a percepção de risco aumenta, todo mundo tira o dinheiro dos ativos mais arriscados, entre eles Brasil. Entendi. Né? O que foi descrito por um investidor como um mercado zen, zero esta merda. Né? Então, saca-se dos pockets, dos bolsos de risco. E pensa que um investidor de Nova York, um fundo de pensão dos professores da Califórnia, esse cara tem uma alocaçãozinha em Brasil, poxa, sobe o risco, cara, tira do Zimbábue, tira do Brasil também, vamos botar em tesouro americano. Né? E daí que acontece? Na hora que sai do Brasil, né, o dólar dispara, porque ele sai comprando dólar, vai comprando dólar, né? Daí a moeda vai subindo. Então, quando você tem ativos dolarizados, pelo menos essa parte dos seus ativos, ela se valoriza, pelo menos na moeda local aqui no real, né? Porque você tinha $100 e o dólar dobrou. Então, os seus $100, que antes era, vamos supor, o dólar 2, agora é 4, porque dobrou. Antes era R$200 e agora veio 400. Na hora que você bota isso dentro do portfólio, ele amortece muito a volatilidade existente. Né? Então, eu acho que é fundamental. E assim, se você for ver a Bolsa Brasileira e a Bolsa Americana, em janelas longas, elas criam valor, elas têm ali um retorno até parecido. Historicamente, a Bolsa Americana deu mais ou menos uns 10% em dólar, a Bolsa Brasileira deu uns 11% em dólar. Só que, às vezes tem momentos que a Bolsa Brasileira vai bem e a Americana vai mal, e vice-versa, né? Os últimos 10 anos a Americana foi bem, a Brasileira foi mal. Se a gente pegasse os 10 anos anteriores, né, os anos 2000, foi o contrário, a Bolsa Brasileira foi uma das melhores do mundo e a Bolsa Americana foi uma das piores do mundo. Eu acho que quando você tem as duas, você vai tendo um retorno mais linearizado, além de se proteger de um caso extremo, que eu não acho que é o cenário atual, de uma argentinização ou, sei lá, uma venezualização do Brasil. Né? Então, eu acho que é fundamental as pessoas investirem parte do seu patrimônio em moeda forte. Você, nesses momentos onde você identifica esses padrões cruzados, até o pessoal fala muito de ouro, é o momento de investir em ouro, momento de crise, você movimenta o seu capital ou você continua mantendo as mesmas proporções? Eu tenho uma alocação estrutural que eu quero chegar, ainda não cheguei,
que é mais ou menos uns 45%, 45% em moeda estrangeira. E quando eu digo moeda estrangeira, não é necessariamente dólar, tá? Tá. Pode ser euro, pode ser até moeda de mercado emergente, eventualmente. Eu, por incrível que pareça, depois eu conto essa história, a gente comprou lá na Suno ações da Argentina e tá indo super bem. Melhor... Tá brincando? Mas depois a gente fala disso. E tá nesse pocket aqui dos 40% que eu quero chegar. Hoje eu ainda tô um pouco distante, tá uns 20, 25%, mas esse é o meu target de longo prazo, né? Eu miro ali nos 65 anos, que é a idade da aposentadoria. Não que eu queira me aposentar, mas é a idade que, sei lá, talvez a saúde não me permita mais, tomara que sim, mas talvez não me permita mais. Então você tem que estar preparado para os 65 anos chegar nessa alocação estrutural, que é 40%, 45% em dólar. E eu tenho basicamente os dividendos que eu recebo das empresas e os aportes que eu faço, né? E eu vou tendo, vamos dizer assim, vou ajustando com o tempo, indo nessa direção aí Entendi. que eu te falei. Quando eu comecei a investir, era 100% mercado local, né? Em 2003. Já estamos em 2023, né? Já estamos aí na metade do caminho. Então, quem sabe nos próximos 20, 30 anos eu não completo a outra metade para chegar nos 40, 45. Cara, o mercado de capitais de novas entrantes parou, né? Como é que tá na sua cabeça aí? Você tá vendo algum movimento de novas empresas estarem prontas para abrirem capital? Vamos lá. Eu acho que o Brasil tem muito poucas empresas listadas, tá? Tem mais ou menos 400 empresas listadas, que é mais ou menos o mesmo número da Mongólia, por incrível que pareça. Eu chequei essa informação. E os Estados Unidos, por exemplo? Daí... Os Estados Unidos é até difícil porque as empresas do mundo todo estão listadas lá, né? Verdade. Então, até brasileiras, só para dar exemplo do Brasil, Itaú, Banco do Brasil, Stone. Petrobras, Eletrobras, algumas empresas que estão listadas lá e não estão listadas aqui, como você falou, a Stone, né? A Vetex. A XP listou lá atrás, só listou agora no Brasil. Então, os Estados Unidos ele atrai não só as empresas americanas, mas empresas do mundo todo, seja empresas que querem listar lá e não nos seus países de origem, porque tem um pocket, alguns investidores que, principalmente empresas de tecnologia, que lá tem muito investidor de tecnologia e nos países de origem não tem, como também empresas tradicionais, como Vale, Petrobras, que fazem a sua listagem de BDR. E às vezes é comum que a liquidez dos BDR seja mais líquida aqui no mercado local do Brasil, em alguns casos, não é raro. Que loucura. Então, os Estados Unidos ele é um país que atrai pessoas que querem capital. Mas faz sentido isso, né? Porque tem mais liquidez, né? Você pega um Nubank, tipo, 50 bi de dólar, você acha que faria sentido? A liquidez do mercado americano é metade da liquidez global. Se você pegar as bolsas do mundo, então vira meio que nem a estação da Sé, sabe? Que meio que concentra todos os trens da cidade, acho que é a Sé, né? Sim. Eu vou a pé pro trabalho, então eu não tô tão familiarizado, mas tem algumas estações que concentram o fluxo. E o fluxo de capital do mundo concentra lá, né? Virou o grande mercado, entre aspas, de dinheiro do mundo, né? Quem quer dinheiro, quem quer investir, quem quer pedir dinheiro emprestado, quem quer sócio, etc., sempre acaba transitando em algum momento nos Estados Unidos. A real que quase todos os outros países do mundo são periferia do capital americano. Cara, e China tem alguma coisa similar a isso? Você conhece algo sobre isso? Porque recentemente eu vi uma projeção que está começando a ficar muito próximo da China ultrapassar a produção dos Estados Unidos, né? O PIB, vamos lá, acho que tem algumas coisas. PIB e mercado, né? De fato, o PIB chinês cresceu muito nos últimos anos, está crescendo menos agora, a China vai enfrentar um problema que acontece no mundo todo e acontece menos nos Estados Unidos e no Canadá, na América do Norte, que é essa questão do envelhecimento populacional, né? Eles tiveram aquela política de somente um filho e, cara, teve uma brecada de crescimento populacional na China. Acho que, se não me engano, ano passado foi o primeiro ano que a China morreu mais gente do que nasceu. Isso aí tem efeitos no PIB, né? Porque você tem menos gente produzindo. Olha o que aconteceu no Japão, né? O Japão, desde que a população começou a envelhecer, não cresce mais o PIB, né? E os Estados Unidos, apesar da população interna não ter um crescimento tão grande, eles atraem muita gente de fora, né? Talentos. Todo mundo conhece algum brasileiro que foi morar lá, né? E geralmente a gente que quer trabalhar,
né? E no caso do Canadá, até uma questão, eles só atraem assim, médico, programador, eles têm uma política de recrutar gente, vamos dizer assim, com uma formação bem elevada. Então, os Estados Unidos, eu acho que aquela aposta de que a China vai passar, eu acho que vai ficar difícil, porque a China está desacelerando o número de pessoas e os Estados Unidos continua atraindo, sei lá, 2 milhões de imigrantes por ano, né? Então a população dos Estados Unidos vai continuar crescendo e é uma população que não é tão envelhecida quanto outros países da Europa, né? Que é um país, que são os países de primeiro mundo que estão enfrentando isso. Isso de PIB. Então eu acho que a China vai ter um pouco de dificuldade por conta disso que eu falei, de passar os Estados Unidos. Vai chegar perto e os Estados Unidos vai continuar, entendeu? Uhum. Agora, mercado de capitais nem se compara, né? A governança de uma empresa listada nos Estados Unidos, ela atrai capital. O modelo chinês, ele cria uma certa instabilidade e até uma certa distância, né? Tipo, a gente sabe analisar uma empresa de tecnologia americana porque está no nosso dia a dia, um Google, um Facebook, etc. Como é que a gente analisa um Baidu que não está no nosso dia a dia? Não vou nem falar de governança, vou falar de dia a dia mesmo. A gente prefere investir naquilo que a gente conhece, né? Tudo mais constante, a gente prefere investir naquilo que a gente conhece. E eu acho que a China tem essa dificuldade. Eles têm dificuldade de exportar cultura. Não só a China, né? Eu acho que os americanos e os ingleses, eles sempre foram bons nisso, né? De exportar cultura. Os outros países do mundo têm essa dificuldade. Mesmo potências como Japão, né? Não exporta muita cultura. Então, os Estados Unidos, ele exporta e isso faz com que a gente ganhe confiança de investir numa Disney, numa Apple. Quando eu digo cultura, não é só a música e tal, é o cinema, é o jeito de consumir, né? A gente usa aqui o WhatsApp, a gente não usa o chinês lá, o WeChat. Por quê? Porque isso foi exportado para nós, né? Muito mais fácil do que as empresas asiáticas como um todo têm feito. Então eu sou menos otimista de que ali vai ser um polo relevante como é os Estados Unidos em termos de importância para o mercado de capitais. Isso não significa que não vai ter empresas que vão se destacar lá, tem empresas muito competitivas, muito boas, mas obviamente que toda essa governança chinesa que para os olhos ocidentais é difícil de entender, espanta um pouco o investidor. Cara, falando um pouco da reforma tributária, não sei se já tem uma opinião formada sobre isso, agora que as pessoas estão começando a aprender, o pessoal está começando a assustar, fala, puta, beleza, cara, a MEI não vai sofrer, mas as grandes vão tomar uma tungada. Assim, a gente ainda não sabe os números, né? Isso é um problema, né? É o problema, assim, eu acho que a gente tem que separar em duas frentes, né? A simplificação tributária e o aumento de carga tributária. Eu acho que deveria ser um consenso entre toda a sociedade, com a exceção dos nossos amigos tributaristas, né? Que deveríamos querer a simplificação tributária, né? Quanto menos impostos, em geral, melhor, mais fácil de você entender. Né? A pior coisa que tem é você descobrir um passivo que você nem sabia que tinha porque é um tributo novo, que ninguém sabia que tinha. Né? Isso é muito ruim para todo mundo. E o que faz até que se arrecade menos. Né? Quanto mais simplificar, melhor. Dito isso, quanto que isso vai impactar nas minhas ações da Petrobras, das minhas ações da Itaúsa, nas minhas ações da Vale? Eu não sei te responder, ninguém sabe. A gente está primeiro aprovando o conceito e depois vamos aprovar os números. Eu acho que todo mundo é favorável a simplificar. Vamos ver agora os números, né? Eu fui muito contra a aprovação da chamada PEC da transição, que foi realizada no final do ano passado. Um nome bonito, né? Mas assim, parece algo, vamos transcender, né? Vamos atravessar a ponte, transição. Se liberou centenas de bilhões de reais de gastos. Da onde que vai vir esse dinheiro? Né? Vai vir de quem está nos assistindo aqui. Né? Assim, vai ter mais impostos. E não estou vendo os benefícios, entendeu? Tipo, vai ter mais imposto e aí, qual que é o benefício? O que eu vou ganhar? Não estou vendo muito ganho aqui. Cara, você comentou um pouco Venezuela. Você fala, puta, cara, não sei se a gente vai virar uma Venezuela. E eu vejo muita gente tendo muita confiança nisso. Mas também... Mas, cara, da onde vem essa confiança? Porque, assim, cara,
é difícil a gente ver um país que regride em relação a impostos, cara. E a gente tá... Só aumenta, né? Nosso custo do Brasil só aumenta, só aumenta. Cara, da onde vem tanta confiança assim, cara? Eu confesso que eu sou um pouco mais pessimista, sabe? Assim, a confiança vem do teto de gastos que existia. Que existia. Que existia. Foi rompido aqui e ali e tal. Mas assim, pelo menos existiu uma regra. E agora criaram aí como é que chama? O arcabouço fiscal, né? Que dá uma certa, pelo menos um teto de da onde vai. Mas é sempre mais, né? Acho que a sociedade está cansada de pagar mais e receber. Pra onde que vai esse dinheiro? Vira Copa do Mundo, vira obras do nada a lugar nenhum. Enfim, acho que o Brasil tem problemas, mas está ficando cada vez mais claro para a sociedade, coisa que acho que até está melhorando a percepção da sociedade quanto a isso, que talvez o Estado não seja a solução, porque a gente manda mais dinheiro para lá e não resolve o problema. E daí, para resolver o problema que não tinha sido resolvido, eles pedem mais dinheiro ainda. Então, eu acho que a sociedade está percebendo que, poxa, pagar mais imposto não resolve muito problema, né? Assim, a gente percebe isso e cada vez mais pessoas percebendo isso, né? Então, que eu vi, né? A PEC da transição autorizou um gasto, mas vai precisar de dinheiro. Bom, vamos tributar a Shen? Opa, o consumidor não quer. Vamos aumentar a gasolina? Opa, toma vaia. Tem que voltar, faz faseada, não sei o quê. Então, a sociedade, ela até aceitou a passar a PEC, mas quando veio a conta, tá todo mundo vendo que não dá. Eu, naquela época, eu achava, e continuo achando, que a melhor coisa pro próprio governo era passar o benefício com o custo junto. Por quê? Porque daí a sociedade, ela mesma ia falar, isso eu quero, isso eu não quero. A partir do momento que você só botou o benefício e o custo a gente vê depois, cara, a sociedade não quer esse custo, porque ela não consegue associar com o benefício que existia. E daí vai ter que tributar a Shen, vai, volta, perde 4% de aprovação e não conseguiu tributar, né? E daí você vai tentando tributar aquele cara que sente menos. Eu acho que essa daí foi até esperto. Vamos tributar o pessoal da jogatina, né? Do Sport Bet. Dos bettings, né? Bet da vida. Dos bets em geral, né? Não necessariamente que gira dinheiro pra caramba. Eu acho esse esperto, porque eu acho que o cara médio não vai perceber. Já ia perder dinheiro mesmo, você vai perder para casa ou pro governo e tal. Mas é raro você encontrar um contribuinte não sofisticado em larga escala para pagar 150 bilhões. Né? E eu acho que a sociedade não vai querer pagar essa conta. E daí de onde que vai vir? Puta, inflação, venda de ativo, não sei, vamos ver. Estamos ainda vendo. A parte positiva na minha cabeça é que um dia a gente aprende essa lição pela dor, né? Infelizmente a gente não aprende pelo bem. Cara, você falou um pouco de criptomoeda, mas antes de chegar em criptomoeda, queria que você falasse um pouquinho do day trade. Dá pra ganhar dinheiro com o day trade, cara? Dá, lógico. Quantos por cento das pessoas ganham dinheiro? Das pessoas zero. Pessoas zero. Tem dois caras que ganham dinheiro com HFT. Provavelmente quem tá nos vendo não sabe. E se não sabe, vai perder pra eles no day trade. Que é o HFT e o RLP. RLP eu não conheço. O HFT são os fundos de alta frequência. Esses fazem day trade pra caramba. Depois vocês procuram aí, HFT. Tem um cara aí chamado Ken Griffin, Citadel. O business dele é maravilhoso, lucra muito, ele faz muito day trade, mas não é esse day trade que vocês ficam pensando e tal. Cara, é alta tecnologia que tem ali, é um business de tecnologia. O cara compra imóvel do lado da bolsa para ter mais rapidez, etc. Tem, sei lá, 150 PHDs. O cara deve ter mais PHD que a NASA. Que loucura. Né? Ele não contrata muita gente de business, assim, de formado em Harvard, em business, nada disso, é só matemático. E basicamente ele fica, assim, tentar descrever basicamente, assim, rapidamente o que é um HFT, sem a sofisticação de quem criou um HFT. Mas basicamente, assim, sei lá, tem um comprador
a R$10 e um vendedor a R$10,10. Ele bota uma ordem no 10 e 1 centavo e uma ordem no 10,09. Se comprar, vem sempre alguém nas duas pontas bater e ele botou esse spread. Quase que não tem risco. Quase que não tem risco. A tendência é não dormir comprado ou vendido, né? Ou muito pouco. E o RLP é o HFT das corretoras, que em vários países não existe, mas no Brasil é permitido. Isso aí dá um belo lucro para as corretoras. Eu acho que é um lucro legítimo, não tem nenhum problema em ter lucro. Mas esses são os ganhadores de day trade, né? Esses são os ganhadores do day trade. Ou seja, altíssimo nível. Tipo, um ser humano normal não dá nem para brincar nesse jogo. Não, esquece. E eu acho que esse jogo, se você quiser entrar, então eu vou abrir um HFT e ganhar dinheiro. Eu acho que os caras já estão muito na frente da tecnologia, entendeu? Não acho que é um jogo pra entrar hoje, não. É que nem, sei lá, você querer competir com o Google, entendeu? Tipo, putz, os caras já estão tão na frente que não dá nem pra imaginar como competir com o Google em motor de buscas. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa se você tentar montar um HFT. Talvez alguém vai conseguir, não quero desincentivar ninguém, mas é um jogo altamente competitivo que eu comparo meio com Fórmula 1. Você tem que ter um carro bom e um piloto bom. Esses caras, eles têm os melhores pilotos e têm as melhores máquinas, né? Então, como é que você ganha a Fórmula 1 hoje? Você tem que chegar com um cheque muito grande e contratando muito talento, bons projetistas, né? A RBR conseguiu, né? Mas não é para todo mundo conseguir entrar nesse jogo e ganhar. Inclusive no Brasil, rolando isso? Tem. Eu conheço pessoas do mercado de HFT do Brasil. É difícil, mas é lucrativo. Interessante. E sua visão sobre criptomoeda, cara? Cara, o pessoal de criptomoeda... Te adora. Me adora. É que assim, poxa, pega a história da humanidade. Quem ganhou dinheiro é quem investiu em negócios imóveis. Imóveis, principalmente. Né? Então não tem que inventar muita moda. E na história das moedas, aí o pessoal fica bravo comigo, quem ganhou foi quem criou. Pode crer. Né? Depois procura a história do John Law. Foi um cara que fez as pessoas acreditarem que o que ele tinha lá valia alguma coisa, e daí ele podia trocar por produtos e serviços papel moeda, né? Que assim, ele conseguiu trocar papel por ouro, papel por serviço, papel por imóvel. Se você conseguir fazer isso, poxa, legal, né? Eu acho que é um negócio bom. Não sei se é um negócio legal no sentido legítimo, né? Mas se você conseguir fazer isso, e no caso de qualquer moeda, quem ganha é o criador. Não sabemos quem é o criador do Bitcoin. Beleza, mas provavelmente ele ganhou. Total. Né? Nem Bitcoin você gosta? Não. Você acha que não teve volume suficiente para se tornar uma moeda confiável ainda? Volta um pouco naquilo que eu falei, né? Quando eu invisto, eu penso no meu dinheiro assim como se fosse soldados indo pra guerra. Quando eu mando eu quero que eles voltem com mais. Uhum. E como no mundo dos negócios eu vejo, eu quero que venha com dividendos. Tem alguma coisa que venha de lá, não necessariamente o retorno de capital, né? Não necessariamente eu comprei por 100 e vendi por 200, mas que eu possa mandar 100 e receber 10 de dividendo por ano. Né, e com isso eu consigo precificar, ou o mercado consegue precificar quase tudo aquilo que gera renda tem algum valor, quase tudo, com raras exceções. Criptomoeda, eu não vejo muito isso, então eu prefiro não investir. Alguém ganhou lá no passado e tal, mas assim, a única chance de você ganhar dinheiro é alguém pagando mais lá na frente. Ações não é assim? Cara, eu já comprei ação que ela ficou alguns anos de lado e eu fiquei com os dividendos dela, entendeu? Tipo, a própria Petrobras, se você for ver o preço da Petrobras, né? E não vai pegar o gráfico ajustado não, pega só o gráfico de preço, ali no Google mesmo. Você vai ver que nos últimos anos não variou tanto, só que ela pagou tanto dividendo que nem precisou valorizar e pra mim tá tudo bem. Ano passado foi 70% de dividendo. Esse ano já deve ter ido mais uns 20 aí. Então praticamente nos últimos 2 anos eu já recebi o que eu aportei lá atrás na forma de dividendos. Então não precisa subir para eu ganhar. A Petrobras subir, bom, talvez seja bom, posso vender mais para frente por um preço maior, mas quando eu compro eu não necessito que suba, basta que os dividendos cresçam. Em algum momento, se os dividendos crescerem muito, eu acho que o mercado deveria precificar para cima, né? E se não precificar também, tudo bem. Eu dou o exemplo da Apple, né? Sempre volto para a Apple. Eu comprei ela em 2016 e nas minhas contas ela estava recomprando tanto
ela valia 300 bilhões de dólares em 2016. Eu acho que é isso. Posso estar enganado. E ela estava recomprando, se não me engano, uns 40 bi. Acho que uns 40 bi. A minha conta, posso estar errado na conta, mas assim, era mais ou menos isso. Não, valia 500 bi e comprava 40 bi. Era isso. Valia 500 bi e recomprava 40 bi. Minha conta era a seguinte. Se a Apple continuar recomprando 40 bilhões de dólares por ano e o preço da ação na tela não se mexer, em 12 anos só vai sobrar eu de acionista. Então, a minha conta era a seguinte, não preciso que suba. Aliás, talvez eu nem queira que suba, né? Porque se a empresa está recomprando ações, significa que eu tinha, sei lá, vamos supor, só para exemplo aqui, eu tinha uma ação de 100, tinha 1%. Se ela recompra metade das ações, eu vou ter uma de 50. Eu tenho 2%. Se ela recompra mais ações, agora é uma de 10, eu tenho 10%. Se sobra uma de uma, só sobrou eu. Se ela viesse naquele ritmo, nem precisava subir. A minha teoria era a seguinte: ou esse papel sobe, ou eu vou sobrar como último acionista dessa empresa. E o que aconteceu, infelizmente, é que o papel subiu. Subiu pra cara. Subiu bem, mas assim, eu gostaria que não tivesse subido. E empresa que eu gosto é assim, né? Empresa que devolve caixa. Eu acho que é assim que se cria valor e não esperando, sei lá, comprar figurinha esperando que alguém pague mais caro no passado. Ah, dá para ganhar dinheiro com o mercado de arte? Dá. Dá para ganhar dinheiro com ativos que não geram caixa, com ouro, com carro antigo, com peças de Lego? Sim, tem um mercado de peças de Lego, eu já chequei isso. E foi bom, não foi ruim não. Os colecionáveis de Lego, né? Mas eu tenho dificuldade de precificar. E se a gente for ver, as grandes criações de valor na história da humanidade não foram em ativos que não geravam caixa. São nos ativos que geram caixa. Então eu fico no mercado de imóveis, que eu gosto de investir através de fundos imobiliários, e no mercado de participação societária, que eu gosto do mercado acionário. Só invisto nisso. E quando você está numa situação onde Petrobras, grande geradora de caixa, entra numa história que talvez se repita do passado, Tá? você mexe? Eu acho que o bom investidor ele tem que estar sempre aberto a mudar de opinião. Mas ele também tem que estar aberto a fazer sua diligência. Ele tem que conversar com o máximo de fontes possíveis para ver se os erros do passado vão ser cometidos novamente, né? Eu acho que foi se criado, no caso da Petrobras, muitas amarras de governança, inclusive não só no Brasil, como lá fora, né? Acordos com a Justiça de Nova York, que dão uma proteção importante para o investidor. E eu acho que o que estava... E eu fui um dos vocais investidores em Petrobras, né? E tomei muita vaia por isso. Erradamente, porque depois subiu. Tudo na vida tem que ter preço, né? Existe um camarada que eu conheci, um presidente de uma seguradora, que ele falou, no preço certo, eu faço seguro para uma pessoa na UTI. Ah, o cara tem 90% de chance de morrer. Bom, então vamos precificar como se tivesse 95% de chance de morrer. Quem é do mercado de apostas aí sabe que, porra, no preço certo, se qualquer time do América do Sul for jogar com o Real Madrid, no preço certo, dá para apostar, né? E seguros é um pouco assim, né? No preço certo, estou disposto. E no mercado acionário, também, no preço certo, eu estou disposto a correr esse risco. Porque, eu acredito que estava sendo super precificado os riscos de governança. 2, vamos supor que isso acontecesse, nenhum governo dura para sempre, entendeu? Depois vem outro governo e muda as coisas. Então, 4 anos numa petrolífera passa rápido, entendeu? Não é nada. E, de certa forma, essa foi a nossa aposta e tem sido uma aposta acertada. Tiago, na sua experiência hoje com a Suno e tantas pessoas estudando o mercado, uma pessoa que não quer viver disso, eu só quero proteger meu capital, quero ter o máximo de ganho possível, mas não precisa ter exageros. Cara, quanto tempo é realista de eu investir o meu tempo para estudar o mínimo necessário? Para eu não conseguir ser um idiota, para eu não ser um idiota. Eu acho que se você ler uns 2, 3 livros importantes aí, você já consegue eliminar boa parte dos erros que eu vejo as pessoas fazendo nos seus investimentos. Vou dar nomes aqui. Eu acho que o Pai Rico, Pai Pobre, para o cara não errar nas finanças pessoais e entender um pouco conceitos.
Tem uma escola que eu não me identifico, mas que eu acho que a maior parte das pessoas deveria seguir, que é a escola do John Bogle, né, de investir em ETFs e tal. Eu acho que esse é um caminho que você não vai ter um retorno acima da média, mas você vai ter um retorno igual à média. E que para a maior parte das pessoas pode fazer sentido. Né? Nem todo mundo quer ser o próximo Warren Buffett. Se o cara tiver um retorno igual ao do Ibovespa ou do SP500, eu acho que a maior parte das pessoas se daria melhor, inclusive, porque se o cara tenta superar a média, ele vai estar competindo com outras pessoas que já estão nessa faz tempo. Provavelmente ele vai se dar mal. Então, apesar de eu não seguir essa filosofia, eu, infelizmente, acho que a maior parte das pessoas talvez se desse melhor seguindo essa filosofia de, vamos dizer assim, se indexar, né? Eu vou comprar Ibovespa, vou comprar o SP500 e vou comprar CDI, e obviamente que cada um com o seu perfil de risco, fazendo a sua alocação mais estrutural. Tenho mais perfil de baixo risco, então bota mais CDI. Tenho mais risco, bota mais ações. Mas eu acho que a maior parte das pessoas se daria bem assim, porque é um mercado muito competitivo. Você está competindo com a gente, você está competindo com outros investidores muito competentes, inclusive o Warren Buffett, que começa a investir no Brasil, né? Ele entrou lá no IPO da Stone, entrou no IPO também do Nubank, né? Inclusive a gente estava competindo com ele, né? Ele estava analisando o Nubank, a gente estava analisando o Nubank, né? A gente chegou inclusive em conclusões diferentes, né? Nessa a gente estava até certo. Então, é um mercado competitivo. Você está enfrentando o Warren Buffett do outro lado. Eu acho que a maior parte das pessoas se dariam melhor se indexando na média, apesar de que eu não acho que é o melhor caminho para quem quer ter um retorno alto. Quem quer ter um retorno alto tem que se especializar em alguma coisa ou ter no time pessoas muito capacitadas. E o terceiro livro? Você falou o primeiro, o segundo, lembra? Sim. Eu falei do John Bogle, mas se você quiser seguir uma linha de bater o mercado, leia as cartas do Warren Buffett. Entra lá no site da Berkshire Hathaway, que tem todas lá, e daí tem alguns livros que compilam. Legal. Você falou de Nubank. Qual foi sua análise de Nubank? Tá. E se ela se mudou agora? Porque ela teve uma bela mudança, né? Eu fui sócio do Nubank. Que legal. Peguei o Nubank no comecinho, saí um pouco antes pré-IPO. Mas eu sempre fui muito crítico do Nubank. E eu queria escutar a sua opinião. Eu tenho... A nossa opinião, ela era baseada basicamente em duas coisas. Primeiro, o valuation extremamente elevado. Você conseguia comprar Banco do Brasil a 3 vezes lucro. Né? E o Banco do Brasil, por incrível que pareça, tem uma das melhores eficiências bancárias do mundo, né? O índice de eficiência, um dos melhores ROIs do mundo, a 3 vezes lucro. Então já começa com esse custo de oportunidade. E ele estava vindo num valuation bem acima do Banco do Brasil. Né? E eu acho que nunca vai ter o lucro do Banco do Brasil. Posso estar errado, mas eu acho que vai demorar bastante tempo, mesmo porque tem muito capital ali. Né? Acho que tem um terceiro ponto, que é esse capital que eu vou falar. Segundo, o Nubank, ele atraiu uma base muito... na base do desconto, né? O cartão não paga anuidade, etc. Quando você atrai muito na base do desconto, na hora que você aumenta o preço, você, de certa forma, rompe a promessa que foi feita de preços baixos todo dia, né? O lema do Walmart. E ali dá um conflito. E é difícil de você monetizar. Então, ele trouxe uma base muito price sensitive, né? E que provavelmente teria dificuldade de monetizar, né? Essa era uma tese. E uma terceira tese, que eu acho que está batendo no growth das chamadas fintechs, é que chega uma hora que o teu cliente quer crédito, né? Tem clientes que não querem crédito. Tem clientes que eu acho que tem, vamos dizer assim, o cara mais de investimento, tipo o XPBTG, ou o cara que não é tanto do investimento, mas que não vai tanto crédito, que nem o Banco Inter e o Nubank, que não quer crédito. Mas a partir do momento que tem, sei lá, vou chutar aqui um número, tá? Uns 20, 30% da sociedade, que tudo bem, você consegue trazer uma proposta de valor interessante para esse cara. Mas para você e para os outros 70% que em algum momento querem crédito, empresa, pessoas, né? O cara que quer comprar uma casa, o cara que quer um consignado, o cara que quer comprar um carro financiado, você precisa ter balanço. E daí esse cara
ele vai abrir uma conta no Itaú, no Banco do Brasil, no Bradesco, que são instituições que acumularam balanço, no caso do Banco do Brasil durante 200 anos, no caso do Itaú durante uns 60 anos, né? E daí é muito difícil você competir com quem tem um balanço de uma carteira de crédito de 1 trilhão. Então, eu provavelmente, se um dia for comprar um imóvel financiado, eu não vou conseguir ter uma condição muito boa nas fintechs tradicionais. Provavelmente eu vou ter que abrir uma conta, vai ser uma exigência do Banco do Brasil, da Caixa, sei lá de quem, do Itaú, que eu tenha uma conta lá, né? E provavelmente aí os caras vão me abordar com outros serviços, como cartão de crédito, etc e tal, e eu acho que vai bater nesse teto do crédito. Então eu acho que o growth, que era o que justificaria um crescimento muito grande, ele vai bater num teto que é o teto do cliente do crédito. Na hora que as pessoas precisarem de crédito, elas vão ter que ir para instituições tradicionais. Tem uma teoria que antagoniza com o pouco que eu falei, que eu até torço para que estejam certos, que é a desintermediação bancária, né, o crescimento dos fundos imobiliários, o crescimento dos fiagros, etc., criaria um capital que os gestores desses fundos poderiam bater no Nubank e falar, não, eu financio o teu cliente. Eu acho que isso aí pode ajudar um pouco, mas dificilmente a gente vai chegar que nem no nível americano, que o crédito não bancário ele tem um percentual enorme. No Brasil ele é quase que ao contrário dos Estados Unidos. O crédito ainda é muito bancário, né? Dificilmente... eu acho que a gente vai chegar no nível dos Estados Unidos, que os bancos eles são mais originadores e repassam para os fundos do que qualquer outra coisa. Tomara que eu esteja certo, porque a Suno, de certa forma, é construída em cima desse ambiente. Tomara que eu esteja errado, desculpa. Cara, me explica uma coisa que até hoje não consigo entender. Uhum. Um pouquinho antes da crise pegar mesmo, a gente teve uma série de IPOs de empresas brasileiras, muitas delas startups, que já não performavam há muito tempo. Todo mundo que é do mercado startup já sabia disso. E, cara, tinha gente botando R$1 bilhão investindo nessas empresas. Com resultados terríveis dessas empresas. Cara, que cacete é esse, cara? Como é que um analista de um fundo que tem 1 bi, ou sei lá, 1 bi deve ter sido o total, mas que tenha 300 milhões pra botar num ativo ruim desse, cara? Acho que é peer pressure, né? De fato, alguns ativos ligados a essas empresas que não davam lucro, que não geravam caixa, que não tinham nenhum business model sustentável, elas vinham se valorizando, né? Lá fora tinha o ARKK, né? Que é aquele da Keith Wood. Não sei se já viu esse fundo. Não. Né? Que só investe em empresa que não gera caixa, dessa empresa de tecnologia. E foi uma porrada pra cima na saída da pandemia e tal. E eu acho que muita gente viu isso acontecer e fala, puta, tô ficando fora desse barco, vou comprar, nem sei, mas precisamos um momentum trading, né? Eu, graças a Deus, não embarquei nessa. Tipo, eu vi o pessoal ganhando dinheiro, mas eu continuei na minha filosofia ali do devagar e sempre, né, das ações de dividendos. Eu acho que foi um pouco de peer pressure, assim, as pessoas... E o fundo, lembra que ele tem, sei lá, o endowment de Harvard como cliente, o endowment do MIT. E esse cara do endowment, ele aplica no fundo A, no fundo B, no fundo B, no fundo... Tem 5 fundos do Brasil que ele aplica. Pô, você ser o último da fila, né? E seus coleguinhas ali, os seus pares, todo mundo entrou nessa barca aí, mas essa barca tá subindo, mas você ficando para trás. Eu acho que o objetivo de quem consegue o dinheiro desses investidores institucionais é não ser o último da tabela. Daí o cara compra mais para não ficar para trás, e daí para mim isso não é investir. Você tem que comprar aquilo que você acredita que no longo prazo vai ser o melhor investimento, e não necessariamente ser o fundo de meio de tabela ali. Não quero ser diferente da média. Poxa, isso para mim não é investir, você tem que pensar com a própria cabeça, entendeu? Eu acho que a maior parte dos fundos que entraram, eles entraram
olhando um pouco isso, assim, puta, os meus pares estão comprando isso, se eu não comprar eu vou ficar para trás e eu só não posso ser o último da fila. Então compra também e se todo mundo perder, pelo menos eu tô com o grupo também, consigo virar pro endowment lá e falar, né? Cara, pô, como que ia saber? Tudo caiu. Então, para mim isso não é investir, cara. Para mim você tem que comprar aquilo que você acredita que vai ter o melhor retorno a longo prazo, ainda que no curto prazo fique para trás. E se o endowment não ficar satisfeito com isso, beleza, cara. Beijo grande, não é essa a minha filosofia e a empresa tem que ter posicionamento também. A empresa tem que saber o cliente que ela quer e o cliente que ela não quer. Eu quero clientes que estejam alinhados com a minha filosofia de Velho Invest. Não quer? Vai lá botar no outro. Isso aí. Cara, pra gente encerrar aqui, eu queria... Você já indicou vários livros, mas eu queria que você indicasse um não óbvio de investimento. Tá. Queria que você indicasse ou uma série ou um filme que você gosta muito desse universo. E se você tiver na cabeça algum curso que você acha que faça sentido, vale a pena. Bacana, então vamos... Primeiro de investimentos? Vamos lá. Cara, esse é não óbvio, mas eu acho que não é para todo mundo, porque já é um livro, vamos dizer assim, mais avançado. Mas eu acho que faz sentido mesmo para quem tá começando pela história que deveria ser um filme, que chama Fooling Some People All of the Time, do David Einhorn. É um cara que estava shorteando uma fraude e, enfim, é um trabalho quase que investigativo, de o cara pega uma pista, daí descobre outras besteiras que a empresa faz, daí vai puxando e tal, e obviamente que... Já vou contar o final, que era uma fraude, né? Mas é muito legal ver o trabalho investigativo. Para mim, o investidor, ele é um jornalista investigativo, e o David Einhorn fez um trabalho fenomenal. Então, esse é um livro que eu indico. Uma série, né? Cara, eu gosto muito de House of Cards. Espetacular. Eu gosto muito dessa série. E eu acho que é uma... O Frank, né, que é o protagonista, ele ensina algumas lições importantes. Cara, ele pensa criativamente win-win. Você pega todas as situações do cara, o cara tá sempre pensando como fazer todo mundo ganhar, cara. Porra, isso aí é verdade, genial. Isso é um pensamento... profundo, assim, geralmente na vida sobrevive e prospera quem pensa ganha, mesmo vem os inimigos dele lá, ele tenta acomodar o cara lá, putz, tem um cara da cidade dele que tá tentando derrubar ele, beleza, cara, você quer me derrubar, mas tem no distrito Foda, né? vizinho, o cara vai se aposentar, eu te boto lá, eu vou botar um competidor bem fraco pra você lá e para de me encher aqui. Virou aliado. Ele é um cara que pensa ganha, né, obviamente que, porra, tem vários defeitos lá, todo mundo tem defeitos, ele tem alguns defeitos maiores do que a média, mas ele é um cara que pensa ganha-ganha e é legal você ver um cara criativo trabalhando, eu gosto dessa série. E um curso, cara, tem um curso de um cara que até depois virou meu amigo, o André Diamant, já ouviu falar dele? Conheço. O curso dele, eu faço do pouco Sexy curso, Canvas? Né? Eu faço pouco curso online, mas eu fiz o dele e recomendo. Você fez? Fiz. Legal, muito bom. Obrigado, Thiago. Foi um prazer, cara, receber. Obrigado pela gentileza. Beleza, Toledo. Obrigado pelo convite. Dê seu recado aí pra galera te seguir. Você produz conteúdo pra caramba. Quem quiser saber mais sobre a Suno. Legal. Bom, me segue aí. Tô em todas as redes sociais. Todas. Instagram, YouTube, Continua Twitter. no Threads? Cara, eu abri conta lá, mas eu não tô usando. Acho que o meu time tá até republicando o que eu faço lá. Não sei como é que tá. Você tá usando? Não, isso aí, cara. Eu tô lá, mas não tô publicando também. Eu acho que o Threads aí ele não engrenou. Mas é difícil apostar contra o Zuckerberg. Daqui a pouco ele encaixa alguma coisa lá. Mas enfim, a gente tá em todas as redes. Geralmente é Thiago Reis. Você pode procurar Thiago sem H. Tem um Thiago com H que é até amigo meu, não é ele. Mas pode seguir ele também. E geralmente é @Thiago G Reis, né? G de Gitcha, que é meu segundo sobrenome. Boa. Obrigado. Valeu. Beleza, Toledo. Obrigado. Prazer enorme estar aqui com você. Você que ficou até o final, não se esqueça. Se ainda não se inscreveu, se inscreve. Deixa seu like. Se tiver qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Beijo pra você e até a próxima semana.